A senhora falou desse tratamento à base de medicamentos, né? Existe também algum acompanhamento psiquiátrico, psicológico? Sim. Então, o psiquiatra é o profissional médico que faz a prescrição desses medicamentos e o acompanhamento. É ele quem faz esse acompanhamento, acompanhamento das dosagens, dos efeitos colaterais e dos efeitos desejados, né, da droga. Esse é o profissional médico. Mas a doença mental, ela não é tratada só por um profissional. O ideal é que nós tenhamos uma equipe profissional cuidando dessa pessoa, porque a doença mental ela é multifatorial. São vários os fatores que podem levar a pessoa a desenvolver, como eu falei logo no comecinho, né? Então, são vários os profissionais que podem ajudar. No Centro de Atenção Psicossocial, que é o que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, o que se preconiza para atender as pessoas portadoras de transtorno mental, nós temos profissionais de várias categorias, de várias áreas. Então, nós temos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, acho que eu falei psicólogo já, né? Acho que eu já falei. Que mais? Terapeuta, fonoaudiólogos, alguns, né? Então, são vários profissionais, assistentes sociais, perdão, que eu esqueci, que é muito importante, porque são pessoas que nos ajudam, é muito importante para nos ajudar a fazer a reinserção social dessas pessoas, a reabilitação dessas pessoas, porque às vezes a doença mental é uma doença que ela desabilita a pessoa, a vida, né? Ela é uma doença que nós não vemos nada físico, mas é a doença da alma, né? É a dor da alma. Então, é uma doença que desabilita a pessoa a viver e a cumprir com as suas obrigações. A pessoa deixa de ser funcional. Então, são vários profissionais que nos ajudam a tornar a pessoa funcional novamente. Então, no caso do transtorno afetivo bipolar, é de suma importância que exista o acompanhamento psicoterápico, que a pessoa entenda o que acontece com ela. E a pessoa também precisa entender quais são os primeiros sinais da depressão, quais são os primeiros sinais da fase de mania, porque ela precisa começar a perceber isso para procurar ajuda logo no início desse desequilíbrio. Porque às vezes, mesmo fazendo o tratamento, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, se é uma situação que ela está percebendo que é uma situação tensa e que ela não vai ter todos os recursos que ela precisa para lidar com a situação, ela pode vir a ter uma crise, né, um surto, né? A doença mental, ela aparece em surtos, né? Ela pode vir a ter um surto. Então, ela precisa de ajuda antes disso. E qual que é a diferença, professora, da fase maníaca para a hipomania? Então, a fase de mania, Dani, é aquela fase bem característica. A pessoa está acelerada, ela pensa muito rápido, ela faz tudo muito rápido, ela não para. Né? Ela não para, ela fala o tempo todo. Então, como ela pensa rápido, ela fala muito rápido, né? Então, ela tem um raciocínio, é impressionante, chega a nos impressionar, porque a pessoa, ela tem um raciocínio tão rápido, ela faz conta muito rápido, ela lembra tudo. Você não pode prometer nada para uma pessoa numa situação assim, porque se você prometeu, se você não cumprir, você está perdida, né? Então, assim, é uma pessoa que tem ela está muito... tudo que acontece ao redor, ela está atenta. Então, a atenção dela, né, involuntária, ela está muito atenta a tudo que está acontecendo. Ela quer participar de tudo, ela quer fazer tudo, ela acha que tudo é possível. Então, é um quadro, assim, bem exacerbado. Então, é uma pessoa que está bem expandida, né, muito movimento, então não tem como você não perceber. É bem característico. A hipomania é um quadro, por exemplo, quando a pessoa está saindo do quadro de depressão e passando para a fase de mania, ela passa por um quadro que a gente chama de hipomania. Mas existem outros quadros de humor que a pessoa entra em quadro de hipomania. As pessoas têm outras doenças que a pessoa tem hipomania, não chega em mania. Quando ela está saindo da depressão e ela está ciclando para um quadro de mania, ela passa por uma hipomania, que são esses primeiros sinais de modificação de comportamento que eu falei para você, que a pessoa precisa perceber. Então, ela começa a ficar mais acelerada, ela começa a ficar mais disposta, ela começa a perceber que o nível de energia dela está um pouco mais aumentado, ela começa a fazer as coisas um pouco mais rápido, mas não na intensidade da fase de mania. Então, ela tem um outro nível de energia que não é o normal dela, não é o normal. Ela está um pouco mais acelerada, né? Está mais agitada, né? Todo mundo passa por isso, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o que nos diferencia das pessoas que têm a doença ou que muitas vezes estão internadas é a quantidade de sintoma. Todo mundo tem, né? Mas assim, a gente percebe que já não é uma situação assim, que só um quadro de muita alegria, né? Que você está mais alegre, que você está mais disposta, não. É alguma coisa que está um pouquinho exacerbada, mas não chega a ser aquele quadro exagerado da mania. Então, é uma hipomania, né? Hipo de pouco, um pouquinho de mania. Tá? E aí eu encontro duas questões.
É comum a pessoa falar, eu sou doente, eu tenho um transtorno, vou procurar ajuda. É mais fácil um familiar identificar esse transtorno e identificando, qual é o primeiro passo? Então, vamos lá. Nem sempre a pessoa consegue perceber. Porque, por exemplo, na fase de mania, né, ou na fase que ele está entrando, na fase de mania, a pessoa se sente bem. Ela não se sente mal, ela se sente muito disposta. Então, muitas vezes, dependendo de como a pessoa se a pessoa é uma pessoa que até não é tão disposta, é uma pessoa que estava até meio parada, para ela é muito gratificante estar assim. E a gente, às vezes, até encontra pacientes que dizem assim para a gente, mas eu não quero tratar, eu quero ficar assim. Eu prefiro ficar assim do que tratar, né? Porque eles acham que eles não têm o mesmo problema, né? Que está tudo bem com eles, né? Mas, às vezes, é mais difícil para a pessoa. Mas existem situações em que a pessoa percebe que tem alguma coisa que não está bem, que ela não está conseguindo funcionar direito e ela consegue procurar ajuda, né? Mas é mais comum as pessoas que estão ao redor perceber que aquela pessoa não está conseguindo funcionar como ela funcionava. Tem alguma coisa que está acontecendo, que tem alguma coisa errada. E essas pessoas acabam convencendo a pessoa a procurar ajuda, que seria o melhor, né? Mas nem sempre é assim tão tranquilo. Muitas vezes a pessoa acaba, os familiares, os amigos não conseguem convencer, a pessoa vai exacerbando o quadro, até que chega numa situação insuportável. Então não é incomum, Dani, essas pessoas chegarem trazidas pela polícia, porque elas estão nuas na rua, porque elas estão na fase de mania, né? Ou elas estão, assim, em situações de briga, porque elas acham que elas conseguem, que elas podem, que a razão é delas, né? Elas estão sem limite, né? Então, são várias as situações. Infelizmente, nem sempre as coisas transcorrem assim tão tranquilamente. Mas, numa situação que é tranquilo, que a pessoa aceita, o ideal é que se procure o profissional psiquiatra, porque o diagnóstico é feito pelo médico, né? Muitas vezes as pessoas procurar um psicólogo para fazer. Também é interessante, porque o psicólogo ele vai conseguir identificar que isso já transcende o trabalho dele somente. Ele pode continuar fazendo a terapia com o psicólogo, como eu falei para você, mas ele vai precisar do tratamento médico. Ele vai precisar da avaliação médica e do tratamento medicamentoso para fazer o controle desse desequilíbrio, né? Mas ele vai precisar de um atendimento médico. Aqui no serviço público, em geral, as pessoas vão para um serviço de pronto atendimento ou para uma unidade básica de saúde, se conseguir o atendimento, né, do médico. É identificado que o quadro é um quadro psiquiátrico e encaminha para o serviço, para o CAP, o Centro de Atenção Psicossocial, né? Ou via pronto-socorro, ou via unidade básica de saúde, ambulatório, né? E vai com encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial para ser atendido pelo psiquiatra. Ok, professora, muito obrigada pela sua presença. Se você deseja rever alguma matéria ou entrevista do nosso programa, acesse o YouTube e pesquise por Tela Universitária. O nosso programa chegou ao fim, mas você pode participar da próxima edição. Mande seu e-mail para telauniversitaria@uscs.edu.br. Até lá!